Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos. E é uma felicidade a gente estar podendo começar mais um ano de programa aqui com vocês, sempre trazendo com leveza e alegria os diversos conteúdos da doutrina espírita. E hoje a gente vai trazer um tema que é renovação do homem. Quem vai nos ajudar é minha companheira de bancada daqui do Grupo Divulgar, a Isabela Martins. Minha querida Bela, mais um ano que a gente está começando. Muita paz e alegria a ti e muito boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer voltar aqui a esse programa para a gente mais uma vez debater uma temática espírita, né? É um prazer estar aqui. Vamos agora ouvir, lógico, um momento de reflexão e já que a gente volta para engatar esse papo com a Isabela. Ouça agora, momento de reflexão. Podando irritações. Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-lo, atendendo à própria renovação. Inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Medita racionalmente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros, até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades, por enquanto, imperfeitas, tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração, relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus sentimentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que se os outros erram, também nós erramos bastas vezes, na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que, acaso, te falhem a confiança. Reflete na intimidade do coração, que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem estragar-lhes os valores ainda verdes. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram e entrega-te à reconstrução da própria paz em bases de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem, e que por isso mesmo, qualquer ocasião, para cada um de nós, é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir.
continue participando. Pensa que não vai continuar o nosso programa especial Perguntas dos Ouvintes, comigo e Isabela Martins? Vai sim, mande a sua pergunta sobre a doutrina espírita, que a gente vai sim dar continuidade ao especial Pergunta dos Ouvintes. Afinal de contas, é o momento que a gente interage, que escuta vocês e para poder nos ajudar a trazer o conteúdo que vocês precisam, necessitam, assim como nós, aprender mais sobre a doutrina. Aqui mesmo na web rádio ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Aproveite e segue a gente, fique informado de toda a programação, que é 24 horas no ar, todos os dias da semana. E também a nossa página do YouTube, onde está tudo organizadinho em playlist, onde você assiste os programas que são feitos também em vídeo e escuta novamente aquilo que a gente colocou no ar. Vamos dar início à roda de conversa de hoje, não antes da Tati rodar a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, todo final de ano e início do ano, as pessoas ficam mais reflexivas, faz um balanço do que passou, do que conseguiu fazer, do que não conseguiu fazer, aquelas famosas listinhas de promessa de fim de ano, e aproveitando esse momento, a gente traz esse tema, renovação do homem, porque a doutrina espírita nos chama à reforma íntima. E aí, Bela, vamos começar a conversar? Vamos. Porque qual, né, a necessidade dessa renovação do homem? Olha, eu acho que o Evangelho já traz esse entendimento para a gente, quando Jesus já dizia, né, que era preciso nascer um homem novo, então precisava morrer um homem velho e nascer um homem novo, né? Eu acho que nesse momento aí do Evangelho já fica claro para a gente a necessidade de nós estarmos sempre o quê? Buscando essa melhoria. Quando a gente estuda a doutrina espírita também, a gente aprofunda esse conhecimento entendendo o quê? Que nós somos espíritos que estamos sempre em evolução, que fomos criados ali simples e ignorantes, e que o nosso objetivo é chegarmos a sermos espíritos puros. Então, eu não saio de um ponto ao outro, ainda mais que são dois extremos, né? Sem fazer essas constantes renovações. Então, acho que em muitos tempos diferentes, né, por, digamos assim, profetas diferentes, em religiões diferentes, mas a gente sempre ouve sobre a necessidade de nós nos melhorarmos, de nós crescermos, de nós evoluirmos. Então, essa ideia de renovação, ela vem de muito tempo, de muito antes da doutrina espírita, é algo que todas as religiões, de alguma forma, né, têm esse ensinamento e colocam para a gente, enquanto homem, enquanto espírito, essa necessidade de nós estarmos sempre evoluindo. Então, renovar, né, faz parte desse nosso crescimento, é preciso. Não dá para evoluir se eu não renovar quem eu sou hoje. É, porque a doutrina, né, nos fala muito da necessidade da reencarnação, se não me engano, na questão 166 do Livro dos Espíritos, né, que os Espíritos esclarecem que o homem não aprende numa vida só tudo, né, então, como é nascer de novo, mas além do material que a gente vive várias vezes na carne para poder passar por diversas experiências, tem também essa questão, vamos dizer assim, moral, né, Isabela, da gente se buscar o melhor, nosso melhor momento, já que estamos aqui para progredir, então a gente realmente, de fato, progredir, buscar essa melhora, e que o espelho é Jesus, como os espíritos também disseram a Kardec, qual o modelo? Foi perguntar, eles disseram Jesus. Então, a gente, pelo Evangelho, buscar esse melhoramento de cada um de nós, né, Bela? Isso que tu está colocando, André, também me lembra muito assim, às vezes as pessoas, principalmente quando elas têm pouco conhecimento da doutrina, elas têm muito essa dúvida, eu entendi que é preciso evoluir, que eu saio de um ponto ao outro. Se eu fizer tudo direitinho nessa encarnação, eu consigo chegar lá? E a resposta é não, né, é impossível. Eu acho que não existe, por mais que se a gente pudesse colocar todos os espíritos que até hoje já foram criados e fizer um ranking, eu acho que ainda assim teriam aí milhares e milhares de encarnações, esse espírito campeão, digamos assim, né? Aquele que menos reencarnou para chegar nesse estágio. Porque uma vida só é muito pouco, é um tempo muito pequeno para muitos ajustes, né? Porque quando a gente lê, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que fala sobre o homem de bem,
Gente, até que a gente consiga, né, internalizar verdadeiramente todas aquelas características, a gente precisa realmente de muito tempo, de muitas reencarnações, porque são tarefas simples e complexas, né? Não vamos dizer, não é nada demais. Se a gente parar para pensar, André, nos ensinamentos de Jesus, ele simplificou, por exemplo, todas as leis de Moisés em uma só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É simples, mas vai fazer isso. Aí você começa a ver as complexidades, porque amar o outro do jeito que ele é, com as imperfeições, não é uma tarefa, né, assim, prazerosa, digamos assim, né? São muitas as coisas que você tem que transpor. Então, é uma modificação mesmo que precisa ser lenta, para que ela possa ser de fato concreta. Porque às vezes a gente até acha que fez uma mudança gigantesca, mas ela foi tão rápida que quando você se depara diante daquela mesma situação, você não consegue ter o mesmo comportamento, porque você não forjou aquele caráter, né, aquele valor moral, você aprendeu e achou que já estava praticando, mas quando você repete as situações, você não tem a constância do comportamento. É mais ou menos isso. E aí, Bela, o que é preciso para haver essa renovação? Olha, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo para que a gente possa se transformar, e a doutrina espírita traz bem isso para a gente na questão 919 do Livro dos Espíritos, é a gente fazer essa autorreflexão, a gente se autoconhecer, né? Santo Agostinho já dizia bem isso, né, no Evangelho, quando ele coloca, né, que a gente precisa mergulhar na gente e fazer certas coisas para que a gente possa entender o que a gente... Porque, assim, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é, para eu entender o que eu preciso melhorar, eu preciso saber o que é preciso melhorar. Se eu não fizer essa reflexão sobre mim mesmo, se eu não me autoconhecer, eu não chego nesse X da questão. Eu vou achar coisas que não correspondem à verdade. Então, o conhecer-se a si mesmo é esse primeiro passo. E aí, nessa questão, o Santo Agostinho vai falar, né, que ele, todas as noites, ao chegar em casa, ele refletia. Eu sei que as pessoas contam muito isso, principalmente dentro da doutrina espírita, né, quando a gente ouve palestras e tudo mais, mas eu acho que falta mesmo a prática dessa reflexão, sabe? Às vezes, por exemplo, André, eu chego e me vejo indo dormir sem ter feito a oração, peraí, a oração. Quer dizer, imagina você parar para refletir depois de um dia cheio. Não é uma tarefa simples, mas ela é muito necessária, porque se a gente adia muito essa reflexão, a gente esquece das coisas, né? Porque se eu te perguntar, André, o que é que tu fez? Se eu perguntar para o ouvinte o que é que eles fizeram, por exemplo, semana passada, o que é que você almoçou na segunda-feira passada? Provavelmente as pessoas não vão conseguir lembrar o que fizeram, né? Então, essa reflexão ela precisa ser diária, porque eu ainda estou com aquela memória fresca do dia, é mais fácil lembrar dos meus erros e meus acertos. Então, eu preciso fazer esse mergulho em mim para conseguir entender, né? Não sei se tu queres que a gente compartilhe. Sim. É porque, Isabela, nós somos seres altamente complexos, né? As pessoas me veem de uma forma, eu me vejo de uma forma, e eu sou, de fato, de alguma forma, né? Então, se a gente não fizer esse mergulho, né, de realmente quem eu sou, para esse ensinamento, né, até eu acho que eu vou começar a trazer, eu ganhei no Santo Agostinho, vou botar aqui, porque de tanto que eu falo nessa passagem de Santo Agostinho, mas que ela realmente é uma maravilha esse ensinamento dele. Por isso que eu gosto muito em estudo dessa questão de vivência, a pessoa contar como é que ela faz. No caso dele, né, tanto é que ele começa assim, em vida eu fazia dessa forma, né, que era refletir tudo que passou no dia, para aí sim fazer as orações, porque aí não cai justamente naquilo que você falou. Eu não me lembro nem o que eu almocei ontem, como é que eu vou me lembrar de tal coisa que eu fiz tal dia, e aí deixar para o final do ano fazer aquela reflexão de se eu melhorei ou não. Então, ele nos diz que é diário, porque diariamente acontecem as situações da nossa vida, né? Eu, por exemplo, posso me achar uma pessoa, eu já consegui ser paciente, né? Achar que eu sou altamente paciente, mas como eu não reflito o meu dia a dia,
eu estou toda hora dando chilique, mas na minha cabeça eu já estou uma pessoa muito melhor, sou altamente paciente, mas como eu não reflito, eu não faço essa reflexão diária como Santo Agostinho fala, eu fico achando que eu estou bem, e na verdade não estou. Mas aí, será que é preciso acontecer algo para a gente ter esse tipo, o se toca, Isabela? Olha, a gente pode ter isso naturalmente, é que nem aquela história do chamado, né? Deus nos chama de diversas formas, como ele conta, por exemplo, como Jesus nos conta na parábola, por exemplo, do festim de núpcias. E ele nos chama primeiro pelo amor, né? Olha, você não precisa ter esse estalo, você não precisa, não, poderia acontecer naturalmente, você poderia fazer essa autorreflexão e entender que precisaria melhorar tais e tais coisas. Só que, infelizmente, né, amiga, a gente aqui costuma ir mais pela dor do que pelo amor. E aí, isso tem uma explicação também, né, psicológica, é porque as coisas traumáticas, elas acabam sendo mais marcantes. Então, é mais fácil eu me lembrar de traumas vividos, de coisas negativas, porque elas causam um impacto gigantesco, porque as positivas a gente costuma esquecer com uma facilidade maior. E a gente nem sempre retém aquilo ali. Tanto que, às vezes, por exemplo, quantos momentos bons na vida da gente a gente teve, mas, de repente, precisa acontecer uma coisa ruim para que esse momento bom venha. Vou dar um exemplo prático aqui, que a gente está muito, né, na filosofia. Mas um exemplo prático, por exemplo. Não tem, acho que tem 4 dias, eu até contei aqui para alguns amigos, nas redes e tal, a gente fez essa reflexão, que era a seguinte: um amigo meu de faculdade faleceu. E nós vivemos tantos bons momentos, mas eles eram tão pouco lembrados, mas com esse acontecimento negativo, né, que foi esse desencarne, porque foi um infarto, foi uma coisa muito repentina, ele tinha 39 anos, ia fazer 40 anos agora e tal, então era muito novo, a gente não esperava, né, por isso, tudo. Então a morte sempre, nesses estados, sempre causa um choque, por mais que a gente seja espírita, que a gente entenda que é só uma passagem e tudo mais, mas tem um choque. E aí o que acontece, trazendo para esse exemplo nosso, aconteceu uma coisa ruim, e dessa coisa ruim foi que a gente começou a valorizar as coisas boas, né? E a vida da gente é mais ou menos assim. Precisam que certas coisas nos sacudam para que a gente, olha, você não está prestando atenção nisso, vamos olhar com mais atenção, você está vendo que você não está dando a devida atenção para essa situação, para esse defeito, para essa característica moral que precisa ser modificada e tudo mais. Então, precisam, às vezes, que certos estímulos venham, tire a gente da nossa zona de conforto, porque, em geral, na nossa zona de conforto, a gente tem muito pouco avanço, digamos assim, porque a gente está lá, está confortável, para que eu vou mexer, né? Então, a gente não costuma caminhar, não dá grandes passos quando a gente está ali paralisado nessa zona. Verdade. Seria mais ou menos isso. Vamos a um breve intervalo, e já que a gente volta, vamos ouvir a Lei com a banda Simplesmente Almas. Eu quero agora lhe falar que tudo que acontecer ao meu redor não encontrará morada em meu ser, porque eu sigo meu destino, que é do Criador de tudo isso. Mesmo que tudo venha contra o meu objetivo, mesmo que eu tenha que renunciar aos bens indignos materiais,
Pois a vida é eterna, a vida é eterna, e tudo que fizerem terão que responder. É a lei, é a lei, a lei divina, a lei divina, a lei que vem de Deus, pronunciada por Jesus. Pois a vida é eterna, a vida é eterna, e tudo que fizerem terão que responder. É a lei, é a lei, a lei divina, a lei divina, a lei que vem de Deus, pronunciada por Jesus. Eu quero agora lhe falar. Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Isabela estamos conversando sobre renovação do homem. Bela, falaste da necessidade desse mergulho, que às vezes seria muito bom se fosse pelo amor, mas geralmente a gente precisa de algo para sacudir a gente prestar atenção. E aí eu quero começar para a gente conversar sobre o que é preciso para haver essa renovação. Além, lógico, que a gente citou nessa questão desse sacudir, enfim, o que é preciso haver? Olha, para a gente se renovar, é preciso primeiro também que depois que a gente se conhece, eu mergulhei em mim, né? Quando eu mergulho, eu acho que tem uma coisa que é importante, André, antes de falar sobre o que eu preciso, é a gente dizer assim, olha, quando eu faço esse mergulho, alguns questionamentos eu preciso trazer à tona, digamos assim, né? Algumas coisas. O que é que eu precisaria trazer à tona nessa reflexão? Eu preciso pensar sobre quais os objetivos para que eu tenha um comportamento diante de determinada circunstância. Se eu fiz alguma coisa para outra pessoa da qual eu censuro, porque quantas vezes a gente não se vê, né, censurando alguém e eu faço as mesmas coisas, cometo os mesmos erros, né? Isso é muito comum. Outras reflexões que a gente precisa fazer, né, dentro dessa proposta de autoconhecimento. Será que eu estou fazendo algo que eu não ousaria confessar? E aí a gente fala, né, eu sempre falo, gente, como isso é engraçado. Nós sabemos que nós somos espíritos, nós sabemos que para o mundo espiritual não existem, né, cortinas, nada aqui, né, e a gente continua a fazer coisas das quais a gente não contaria abertamente para todos, a gente não ousaria confessar, o que acaba sendo uma coisa contraditória. Qual o sentido? Eu entendo isso, eu consigo visualizar, mas ainda assim eu não consigo me comportar. Então, fica claro que entre o comportamento, né, que a gente verdadeiramente tem, a nossa prática, e o que a gente aprende na teoria, existe um caminho gigantesco, né, assim, de distância entre uma coisa e outra. Outras reflexões que a gente também precisa fazer e que Santo Agostinho sugere e se fosse conveniente a Deus me chamar agora, se eu desencarno agora, como eu contei o caso do meu amigo, será que eu teria algo a temer, sabe?
Se eu tivesse que fazer um ajuste de contas com alguém no plano espiritual agora, eu estou preparada para isso? Eu já amadureci o suficiente? Eu já seria capaz de pedir perdão e de perdoar quem fosse necessário? E eu também acabo necessitando, né, examinar o que eu fiz contra Deus, contra o meu próximo e principalmente contra mim mesmo, né? Que às vezes a gente fala tanto sobre essa relação com outras pessoas e a gente acaba esquecendo que a gente também precisa muito desse auto-perdão. Mas eu falei tudo isso, Andréia, para tentar trazer essa questão que tu traz. O que mais eu preciso? Será que é só me autoconhecer e eu me renovo? Não, porque o autoconhecer é a teoria. E aí é como a gente falou, entre a teoria e a prática, existe um caminho aí gigantesco. Mas eu não consigo chegar na prática se eu não tiver o autoconhecimento. E na prática, o que é que a gente precisa? Sem dúvida nenhuma, acho que o segundo fator mais relevante é a gente ter força de vontade, né? De fazer aquela mudança. Porque às vezes, André, eu acho que as pessoas que estão de fora conseguem perceber nitidamente que a gente precisa mudar algo. Mas a gente não está enxergando isso, ou a gente enxerga, mas não tem vontade. Então, eu acho que ter força de vontade para isso é importante. E aí eu vou te lembrar que eu vou lembrar para as pessoas, né, que nunca contei essa história, nem mesmo para ti, André, assim, nos bastidores. Novidade. Novidade. Olha só essa situação. A vida vai ensinando a gente, né? Eu tenho, porque ela não desencarnou. Eu tenho uma amiga que ela tinha um hábito muito ruim. Qual era esse hábito? De se atrasar para os compromissos. E eu mesmo antes de ser espírita, porque, né, quem é espírita sabe que a gente é meio caxias com horário, com compromissos e tudo mais. Mas, mesmo antes de ser espírita, eu já tinha esse comportamento. E aí, essa amiga não tinha esse hábito. Então, a gente marcava, vamos sair, 7 horas você me pega. Ela chegava às 7h30, ela chegava às 8 horas, ela chegava a hora que ela bem entendia. E todo mundo, incluindo eu, ficávamos chateados com esse comportamento, mas nunca colocamos nenhuma limitante, só reclamávamos. Tanto que, né, no nosso grupo de amigos, ela já tinha essa fama de ser a pessoa que se atrasa, ninguém que quisesse chegar no horário contasse com ela, porque ela sempre estava atrasada e etc e tal. Um dia nós estávamos fazendo uma viagem juntas para fazer um curso em São Paulo, e fomos juntas nessa viagem e tudo mais. Chegou lá, a gente queria ir conhecer, porque era um hotel fazenda. E o curso era um curso muito intensivo, a gente quase não tinha tempo nem de passear no hotel, para tu ter ideia de como foi, né, puxado. E quando foi já no último dia, alguma coisa assim, a gente tinha algumas horas livres antes de ir embora para o aeroporto e tal, e a gente decidiu ir passear. Como sempre, o que foi que aconteceu? Ela se atrasou. E aí, então, eu desabafei com uma pessoa que eu não conhecia, que era um psicólogo de outra cidade e tal, e nós não nos conhecíamos. Eu falei, poxa, fulana tá sempre atrasada, isso me deixa chateada. Ele viu meu aborrecimento. Ele falou assim, mas por que você tá chateado com o comportamento que é de outra pessoa? E aí ele foi me fazendo perguntas que me levaram a esse questionamento, né? E eu falei, não sei por quê. Poxa, porque eu fico esperando ela, toda vez eu fico esperando ela. Ele falou assim, mas você espera porque você quer, não é? Aí eu disse, é. Ele disse assim, o que aconteceria se você não esperasse mais por ela? Eu disse assim, aí ela que talvez ficasse chateada e perceberia que isso que ela está fazendo não é legal. Resumindo, André, eu saí para passear no hotel sem ela, eu conheci o hotel inteiro, tirei várias fotos, me diverti. Quando eu voltei do passeio, que a gente se encontrou, quando eu já estava retornando ao quarto, a gente se cruzou, e ela, poxa, tu não me esperou, e falou com o maior ar de chateação. E ela não conheceu o hotel todo, porque ela se atrasou e não deu tempo dela conhecer tudo, conheceu, assim, uma parte pequena. Eu falei, mas ainda tinha isso e aquilo. Ela, poxa, tu não me esperou para eu ir contigo? Eu disse, mas é porque se eu tivesse te esperado, eu também não teria conhecido isso. E aí, então, a partir daquele momento e daquela situação, eu comecei a mudar meu comportamento. Então, a gente precisa entender que a gente não pode se envolver com isso. E passado um tempo, depois que eu mudei esse comportamento, diversas outras vezes isso aconteceu com essa mesma pessoa e eu não mais esperei por ela, um dia ela me confessou o seguinte, Isabela, tu sabia que eu fiz uma reflexão gigantesca depois que tu passou a adotar esse comportamento. E eu pensei, poxa, eu sou assim com todo mundo, eu faço todas as pessoas esperarem. E tu sabe uma coisa que eu me dei conta, ela confessou para mim, que isso não era um problema para ela, que ela não via isso como um problema, que ela
para ela não tinha nenhum remorso, digamos assim, por conta desse comportamento. O fato das pessoas reclamarem que ela chegava atrasada, ela ria, ela levava a situação numa boa, e não era um problema para ela, não absorvia aquilo. Mas todo mundo absorvia como um problema, menos ela. Então, tá a questão que a gente está falando. Ela tinha a força de vontade para fazer essa mudança? Não. Era algo que ela precisava mudar? Era. Mas ela, até então, admitia para ela e agora para mim que não era algo que ela dissesse assim, eu quero mudar isso aqui, eu quero passar a ser uma pessoa pontual. Não era. E aproveitando essa história, tu acha que isso aí seria um dificultador, vamos dizer assim, justamente desse mergulho, a gente não perceber? Porque o que será que dificulta justamente esse mergulho interior, as pessoas mergulhar? Será o fato dela não perceber? Porque no caso da tua amiga, você não esperava, ela se chateou e talvez aí ela veio fazer uma reflexão e fazer esse mergulho em si. Sem dúvida. Agora, assim, eu acho que o mergulho é fundamental para a pessoa perceber. Mas eu acho que nesse exemplo que foi dado, ela percebia, porque todas as pessoas deixavam claramente que isso era um incômodo. Só que para ela, aquilo não causava incômodo nenhum. Por quê? Porque as pessoas apenas se queixavam verbalmente, mas ninguém tinha nenhuma atitude que pudesse fazer ela repensar. Que aí ela percebeu um prejuízo. Isso, exatamente. Amiga, infelizmente é aquela história, né? Enquanto você não sente na pele, no bolso e qualquer forma assim, isso acaba não sendo impactante. Aí a gente volta para o início da nossa discussão. Aquilo ali foi algo marcante? Foi por amor? Porque até enquanto as pessoas só reclamavam, de qualquer forma, as pessoas continuavam agindo amorosamente com elas. Por isso é que, às vezes, na relação, por exemplo, de pais e filhos, você precisa do castigo, você não precisa bater, mas você precisa do castigo no sentido de que, olha, você vai sentar aqui, você vai fazer essa reflexão e tudo mais, porque isso vai fazer a criança pensar, porque ela teve ali um prejuízo, como tu bem colocou. Mas se você, às vezes, só fica falando e você percebe que só o falar não está dando efeito, você precisa ir para um outro estágio. Olha, eu estou indo pelo amor. Você está vendo como você não está mudando pelo amor? Então, vamos aqui adotar outras metodologias, até você encontrar alguma que funcione, né? Porque assim, Isabela, se a gente falar, a maioria das pessoas sabem disso. Fazer um mergulho interior, isso é muito falado, né? Muito falado. Mas a gente percebe que isso não é uma coisa fácil, né? As pessoas têm uma grande dificuldade de fazer isso, até mesmo porque, vamos combinar, fazer esse mergulho e ver coisas que você não gostaria, como eu falei naquela minha fala. As pessoas me veem de um jeito, eu acho que sou de um jeito, mas de verdade eu sou de outro. Aí na hora que eu me proponho fazer esse mergulho e não vejo coisa muito legalzinha, aí isso me incomoda, aí vem a parte difícil, que é o trabalho que dá para modificar aquilo que me incomoda, que passa a me incomodar, né? Exato. Agora, tu tocou num assunto, Andréia, aí nessa tua fala, que é interessante e que a gente precisa também deixar claro, que assim, às vezes as pessoas, elas pensam que elas têm vontade de algo, mas no fundo aquilo não é uma vontade, é só um desejo. E aí isso é outra coisa que precisa ficar clara, é essa diferenciação, né? Momento, porque essa daí é para o próximo bloco. Vamos a mais um breve intervalo, e já que a gente volta, vamos ouvir Não Temas com Agnes Ribeiro. Eu sei, parece fácil, o jovem é pra sempre, e o tempo até parece que parou, mas nada disso importa se eu ficar parado, sem rumo, sem futuro e sem valor. Não temas, jovem espírita, tens um universo a descobrir. Não temas, jovem espírita, pois há muitas vidas para evoluir. Tchutchuru, tchutchururu.
certa pra gente viver e aprendendo novas lições, renovando as emoções. Tudo pode acontecer e a vida florescer. Não temas, jovem espírita, tens um universo a descobrir. Não temas, jovem espírita, pois há muitas vidas para evoluir. Tchutchuru, tchutchururu, tchutchuru, tchutchururu. Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Isabela estamos conversando um assunto seríssimo, mas tentando ser leve, mas de fato algo muito importante, que é a renovação do homem. E aí, Isabela, você começou e eu te parei porque a conversa é comprida. Essa questão dessa relação de vontade e desejo. O porquê, aí a gente vai debater isso daí, por que da importância dessa diferença com relação a isso? Porque assim, Andréa, a gente, às vezes, acha que está tendo um determinado sentimento, mas ele não é legítimo, né? É um engano. E aí a gente está na necessidade da gente diferenciar essas duas coisas, porque, assim, vontade é quando eu quero verdadeiramente, eu faço força, eu faço movimentos em busca de atingir aquilo, eu luto por aquilo ali. Então, assim, olha, eu tenho vontade de passar no vestibular, e eu me matriculo num cursinho, eu movimento, sabe, pessoas que podem me auxiliar no meu estudo, eu foco naquilo, eu tenho atitudes que vão me levar a alcançar aquilo da qual eu tenho vontade. E tem certas vezes que eu tenho só um desejo, tipo assim, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, é um desejo, mas tu joga? Não, não jogo. E como tu já pensou assim, tu tem alguma estratégia, tu já fez algum bolão, tu tá, sabe, tu pegou algum dinheiro para ir lá na lotérica, tu não fiz nada disso. Então é um desejo, eu tenho o desejo de ganhar, sabe, eu desejo ganhar na Mega Sena, mas eu não estou fazendo nada. E o desejo, a gente precisa entender, ele não passa de um simples almejar, né, assim, eu quero muito tal coisa. Só que muitas das vezes esses desejos, eles representam simplesmente sonhos e fantasias que para a gente são intangíveis. Então, assim, aquela coisa distante, tipo assim, eu desejo estar com tal pessoa, desejo, sabe, me casar com o Brad Pitt, sabe? É esse tipo de coisa que a gente fica almejando. E quais são as possibilidades disso acontecer? Eu tenho procurado, por exemplo, aprender inglês. Eu estou procurando ir para os países que ele frequenta, que ele vai gravar um filme, qualquer coisa do tipo. Eu não estou fazendo nenhum movimento nesse sentido. Então, o desejo, ele também se diferencia da vontade, porque muitas vezes ele é algo que envolve uma terceira pessoa. E que, uma terceira não, uma segunda pessoa, né, que não sou eu. E aí fica muito mais difícil. Eu sempre falo, e aí eu vou aproveitar esse gancho para uma outra lição que eu acho importante, que é assim, as pessoas costumam dizer, Andréa, que tudo é difícil. É muito difícil, mudar é difícil, como a gente está falando aqui, se renovar é difícil, talvez as pessoas estejam pensando isso. Mas eu acho que isso é muito fácil, eu não acho que é difícil. E aí tu fala, não, Isabela, mas é complexo, é complicado. Concordo, é complexo e complicado, mas não é difícil. Mas então por que tu fala que é complexo, mas não é difícil? É complexo porque dá trabalho, mas não é difícil porque é uma coisa simples, é fácil. Por que é fácil? Porque não depende de outra pessoa. Eu acho que tudo aquilo que só depende da gente é simples, é fácil. Agora, o que depende de outra pessoa é difícil. Então, assim, querer mudar o meu marido é difícil? Não, é impossível. Porque as pessoas só mudam quando elas querem, se elas quiserem. Então, eu acho que existe também essa diferenciação. Então, eu primeiro preciso entender essa diferença, né, entre vontade e desejo, e depois eu preciso entender a diferença entre aquilo que é fácil e aquilo que é difícil. Tudo aquilo que só depende de mim é fácil, só depende de mim, então eu só preciso querer e eu só preciso agir. Depende de outra pessoa, é difícil, porque eu preciso convencer a outra pessoa precisa querer, aí envolve uma série de coisas que estão fora do meu alcance, sabe? Por isso que os espíritos responderam para Kardec que o que muitas das vezes nos falta é a vontade, né? A vontade 909.
do livro É a dos Espíritos. vontade que move, que faz acontecer, vamos logo dizer assim, né? É a vontade firme, realmente, quando a gente não se move, está ainda no campo do desejo, do sonho, do meio assim, no campo ainda das ideias. Já que a gente está filosofando, vamos falar filosoficamente, né? Está no campo das ideias. Mas quando eu estou com vontade, aí sim a coisa acontece, né, Isabela? Essa questão que tu colocou, Andréia, é a minha questão predileta do Livro dos Espíritos. Eu sempre digo que eu não consigo dar uma palestra sem falar dessa questão, porque, independente do assunto que a gente vai falar, sempre chega no momento em que a gente vai falar abordando aquele estudo, e as pessoas vão dizer, mas é difícil tal coisa, tipo assim, é difícil entender isso, é difícil se livrar de uma obsessão, é difícil mudar, é difícil fazer tal coisa. As pessoas sempre colocam essa palavra como um empecilho. E aí eu sempre trago a questão 909, né, que fala justamente isso. E olha só como os espíritos nessa questão, e muitas questões do Livro dos Espíritos, né, eles dão aquela pitada, assim, de um certo sarcasmo, uma certa ironia, eu gosto muito particularmente. E nessa questão, eles falam assim, olha, é fácil mudar? Sim, é muito simples e tal. E aí eles respondem exatamente como eu vou falar. Basta um esforço muito insignificante. Eles estão falando nessa questão sobre resistir, né, a uma tentação, uma coisa negativa, uma investida e qualquer coisa do tipo. E aí eles ainda fazem, depois dessa pontuação, eles dizem assim, um lamento. Quão poucos dentre vós têm vontade? Então, eles estão dizendo, olha, é simples, é fácil, mas você não tem vontade. E poucos dentre vocês são aqueles que realmente têm vontade de fazer essas coisas, de mudar, de transformar, de livrar-se disso, de um processo obsessivo, coisas do tipo, sabe? Bem, como a gente está falando dessas questões de promessa, né, a listinha de fim de ano, aquela reflexão toda, aí eu fui pesquisar. Tu sabe qual é a campeã? Emagrecer? Acertou. Fazer a campeã é emagrecer. A campeã é emagrecer, fazer atividade física, aí estudar, aprender outra língua, viajar. Então, assim, a gente vê que a maioria dessas listinhas, né, de fim de ano, essas promessas, são no campo material, né? Nós somos ainda muito materiais, é no campo material, e muitas das vezes elas se renovam, né? A gente vê, não emagreci aí, renova. Eu viajei, a gente sempre vai renovando. Então, vamos dividir isso numa etapa. Primeiro, já que no campo material a gente faz essa listinha para estar lembrando a gente mesmo porque é importante, gente, a gente se planejar, a gente tem que ter um foco, né? Um objetivo. Eu quero chegar no final, por exemplo, eu quero sair do aluguel, até o final do ano eu já ter dado a entrada na minha casa. Aí, como é que eu vou fazer isso? E tal, para chegar no final do ano, consegui sair do aluguel e já estou de entrada, né, no financiamento e tal, enfim, consegui estar na minha casa, não estou mais de aluguel. É importante, é necessário, a gente precisa de planejamento, mas aí eu quero trazer esse enfoque para o nosso tema, Isabela. Vale a pena também a gente fazer uma listinha, a gente ter esse propósito no campo da renovação do homem? Andréia, não é que vale a pena, não. É que é a coisa mais importante. Porque se nós somos espíritos, talvez essa devesse ser a nossa preocupação número 1. E ela é a preocupação número, 100, 200, sabe, na nossa vida. Mas essa deveria ser a primeira. E eu vou te dizer mais. Quando a gente consegue alcançar coisas dentro dessa lista espiritual, moral, emocional, isso nos ajuda a conquistar diversas coisas materiais que a gente nem sonhava que poderia conseguir. E aí eu vou te dar um outro exemplo prático. A vida é mais ou menos assim. Quando você, por exemplo, decide adquirir uma coisa material, como tu deu o exemplo, eu quero sair do aluguel e ter a minha casa. É a sua meta. Você vai economizar e o seu dinheiro que você vai economizar só vai dar para aquilo ali, né? Para ter aquela casa. E talvez aquela casa te traga algum outro conforto, uma melhora de qualidade de vida, alguns outros aspectos. Tem um ganhozinho ali? Tem. Às vezes, né, nem tudo que você adquire materialmente tem um ganho secundário. A casa é porque ela acaba sendo um benefício maior que aborda outras pessoas e etc e tal, então tem outros ganhos secundários. Mas às vezes, por exemplo, o objetivo
Esse ano eu quero comprar um iPhone, ou então eu quero comprar uma bicicleta, sabe? Não vai te agregar tanto assim, né? Talvez a bicicleta ainda te faça fazer um exercício físico e tal, pode trazer um benefício secundário, mas nem todas as questões materiais trazem. Agora eu vou te dar aqui uma notícia fantástica que talvez as pessoas não saibam. Todas as conquistas que você faz, emocionais, espirituais e morais, elas sempre te trazem conquistas secundárias. E mais do que isso, além de nos trazer conquistas secundárias, elas eliminam equívocos, erros e defeitos que nós temos. E aí vamos dar um exemplo. Isabela, isso não está claro na minha cabeça. Por que que eu conquistar, por exemplo, uma questão moral vai me trazer todos esses benefícios? Vamos lá. Vamos supor que você seja uma pessoa fofoqueira, você fala da vida alheia, então você julga as pessoas, você é uma pessoa que não é empática, porque se eu estou julgando, se eu estou fofocando, eu acabo não sendo empática, e aí, consequentemente, eu sou uma pessoa também egoísta, eu não me predisponho muito a ajudar e mudar a realidade daquelas pessoas, então eu não sou humilde, sou convencida, porque tem uma situação um pouco melhor. Olha só, a gente viu várias características negativas. Isabela, se eu quiser me propor a mudar tudo isso aqui de uma vez, eu vou conseguir? Não. E você também não precisa focar nisso. Sabe no que você precisa focar? Nisso aqui. Olha, você quer ser uma pessoa mais humilde, você quer focar em ser uma pessoa que seja mais silenciosa, você quer focar em ser uma pessoa mais empática e por aí vai. E aí eu vou te dar um exemplo do que a gente deveria fazer, né? Assim, o que eu penso e como eu ajo, como é que esse meu mecanismo funciona. Eu penso em algo positivo que eu quero adquirir. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa que eu falo muito das pessoas, fofoco e tal, e isso me traz uma série de confusões. Então, de tudo, esse ano eu quero silenciar. Isabela, só isso? Tá, eu vou só silenciar, eu vou só não falar, eu vou só não falar das pessoas, eu só não vou fofocar, não vou falar. Eu vou continuar ouvindo a fofoca, não sei o quê, mas eu não vou mais me permitir falar nada. Andréia, foi uma única decisão que eu tomei. Só que isso, sabe o que vai me trazer de consequências? No momento em que eu deixo de falar, eu me torno uma pessoa mais ouvinte, porque eu vou falar menos, e quem menos fala, mais escuta. No momento em que eu escuto mais, eu começo a ouvir os dois lados. Antigamente, eu falava tanto que eu mal ouvia o que a pessoa estava dizendo, eu já queria dar uma resposta. Agora que eu estou uma pessoa mais silenciosa, eu estou ouvindo com mais atenção, ela está falando e eu estou refletindo sobre o que ela está falando ao invés de pensar na minha resposta. Consequentemente, eu me torno mais empática, consequentemente, eu me torno uma pessoa mais agradável, porque quem não gosta de estar próximo de alguém que é um bom ouvinte? Todo mundo gosta de ter um amigo que é um bom ouvinte, porque às vezes você quer desabafar, não é para ouvir um conselho, é só para ter alguém que te ouça e não te julgue. E você vai ouvir e não vai dizer nada, porque você está mais silencioso, então você não vai fazer um julgamento de valor. Ainda que você no início faça esse julgamento mentalmente, mas você não vai expor, já é alguma coisa. Porque eu não exponho esse julgamento, eu acabo não fofocando. E aí aquelas pessoas que antes me buscavam para fofocar, porque viam me contar uma coisa e eu contava outras duas, elas vão começar a não me procurar mais. Por quê? Porque eu falo lá as coisas para a André não me diz mais nada, eu não vou mais falar com ela sobre essas coisas, porque ela não quer mais falar, agora ela quer ser santa. Então, você vê que uma única atitude que foi silenciar, que é uma coisa super simples, gente. Qual é a complexidade que tem nisso? Nada. Uma coisa simples me trouxe inúmeros benefícios. Consequentemente, eu deixei de ter vários outros malefícios. Então, é uma decisão, uma mudança de comportamento, focado na busca de uma qualidade, ao invés de um defeito, e olha quantas consequências positivas isso me traz. Eu acho que as mudanças, elas precisam caminhar por aí. Eu preciso ter essas metas também morais, sabe? Eu preciso ter um plano de ação. E esse plano precisa ser focado num aspecto positivo. Larga, não fica focando assim, mas eu quero ser uma pessoa mais humilde, menos orgulhosa. Esquece, sabe, que você é uma pessoa orgulhosa. Foca em ser uma pessoa boa. Foca em ser uma pessoa mais caridosa, foca, sabe, e começa a jogar o teu direcionamento e a tua intenção para aquilo, porque isso também é outra coisa muito interessante, que é quando a gente foca em algo, parece que tudo ao nosso redor começa a acontecer para colaborar com aquilo.
Um exemplo, vamos supor, você está grávida, você nunca tinha percebido que tinham tantas grávidas em São Luís, mas você ficou grávida e você olha para um lado, é tudo que você olha grávida e coisa para bebê. Por quê? Porque você está com foco naquilo, assim como, eu quero mudar de carro, eu estou pensando em comprar, sei lá, um Fusca. Aí você começa a ver vários Fuscas na cidade, você, meu Deus, eu não sabia que essa cidade tinha tanto Fusca. Aí, de repente, você olha no jornal um anúncio de encontro de Fuscas. Quer dizer, por que isso acontece? A quantidade de Fuscas, os anúncios e tal, sempre estiveram lá. Mas como você não tinha o foco naquela situação, aquilo passava despercebido. Então, foca nas coisas boas, foca nas mudanças que você quer realizar. E eu acho que esse é o primeiro passo para você realmente conseguir fazer um ano diferente, moralmente falando, e conseguir alcançar várias e várias, né, qualidades. E aí, Bela, como eu disse, né, geralmente nesse balanço das listinhas de fim de ano, a gente acaba renovando porque vê que não conseguiu. Uhum. E aí, nesse enfoque moral, na nossa listinha dos ganhos, vamos dizer assim, que foi esse o foco que tu deu, o que é preciso para a gente fazer para avançar, para não ficar nesse ciclo vicioso de, eu me propus esse ano a ser mais paciente, não consegui, aí eu estou há 2, 3 anos tentando ser uma pessoa mais paciente, não consigo. O que a gente consegue dar de dica para a gente avançar, sair desse ciclo de só ficar na promessa? Certo. Sem dúvida nenhuma, é a ação. Para exemplificar isso, Andreia, eu não sei se eu poderia dar aqui um exemplo, não sei se vai ficar muito grande, mas qualquer coisa tu me corta. Mas eu acho que tem um livro muito interessante que eu li um tempo atrás, que contava uma história, que essa história também é muito reproduzida. Eu já escutei ela em palestras do Richard Simonetti, né, que já desencarnou há pouco tempo, que é um autor de vários livros espíritas e tudo mais, um palestrante bem conhecido. E ele conta essa história que está num livro que chama assim, eu esqueci o nome do livro, eu gosto de citar, Sopa de Galinhas para Almas Solitárias. Na verdade, esse livro ele é uma coletânea, e ele traz diversas coisas, tem várias sopas de galinha para não sei o quê, e aí ele vai trazendo para várias situações. E nesse Sopa de Galinhas para Almas Solitárias, ele vai trazer várias histórias positivas, né, de pessoas solitárias e coisas que aconteceram com ela. E uma dessas histórias ele vai falar sobre a tia Grace, que era uma mulher solitária, que vivia um tanto quanto amarga, e que precisou mudar com o marido para uma outra cidade, e estava se encontrando muito triste. E aí, resumidamente, ela encontra um diário de uma tia, que também era uma tia solteirona, de umas décadas anteriores a dela, e que tinha perdido um noivo que tinha ido para a guerra, e tinha morrido na guerra, e ela decidiu que não casaria mais, mas ela também não queria ser infeliz, ela queria poder encontrar a felicidade. E aí, então, ela estipulou algo como uma receita de bolo, e começou a fazer aquilo diariamente na vida dela. E falou e relata nesse diário como aqueles comportamentos mudaram a vida dela. A Grace, que é a mulher da história, ela conta que a vida dela não vinha feliz, ela estava muito solitária nessa cidade nova para a qual o marido tinha sido transferido, e ela decidiu experimentar fazer essas coisas que eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, para que eles possam ver também como é simples você criar metodologias que te ajudem a chegar lá. E aí ela, então, a tia Grace recomendava para ela 6 comportamentos, na verdade, que ela deveria fazer todos os dias. O primeiro que ela recomendava era, olha, todo dia é importante você fazer alguma coisa em benefício de alguém. Então, todo dia a gente buscar, né, a prática da caridade, fazer algo que possa beneficiar outra pessoa. Depois, fazer alguma coisa que nos beneficie, porque às vezes também a gente vive uma vida de muita abnegação e a gente não faz absolutamente nada pela gente. E o objetivo não é esse, né? A gente tem um corpo que é um templo e a gente também precisa se cuidar minimamente. Então, o que a gente faz pela gente, né, em benefício próprio? Às vezes eu oro tanto pelas pessoas, mas não oro para Deus me dar força e coragem para continuar naquela caminhada, quer dizer, precisa ter um equilíbrio entre aquilo que eu faço para as pessoas e aquilo que eu faço para mim. Depois ela recomendava, como terceira coisa, fazer algo do qual eu não gosto, mas eu preciso.
Porque a gente precisa ter resiliência diante da vida. Eu não vou encontrar só situações e pessoas que sejam agradáveis. Vão ter coisas ruins. E como eu vou lidar com essas coisas ruins? Como é que eu vou me preparar para esses momentos, né? Ela também ensinava que era necessário todos os dias fazer um exercício físico, fazer um exercício mental, e por último ela dizia, olha, não termine seu dia sem orar, agradecendo a Deus pela dádiva da existência e por Ele ter nos plantado onde Ele nos plantou. Porque às vezes a gente está em determinados locais achando que deveria estar em outro. A gente está aqui, mas queria morar em outro lugar, eu estou com essa pessoa, mas queria estar com outra. E se as nossas vidas se encaminharam para isso, e a gente sabe que existe uma coisa chamada planejamento reencarnatório, então tem um porquê de tudo acontecer na nossa vida, de nós termos nascido aqui no Brasil, nascidos aqui em São Luís, e o que é que a gente precisa fazer ou pode fazer que possa nos ajudar nessa jornada aqui onde a gente está, e buscar ser feliz e auxiliar aqui, né? Porque as múltiplas reencarnações, elas estão aí para isso. E elas nos ajudam nesse processo também, né, Andréa, de renovação. A gente não pode deixar de falar sobre isso também, porque uma única encarnação, como nós falamos no começo, ela não é suficiente para esse processo transformador. Eu preciso vir muitas e muitas vezes e repetir muitas e muitas vezes essas lições para consolidar, para que quando eu chegue num estágio de espírito avançado, eu não precise vir numa encarnação como missão e não estar preparada para aquilo ali. Como Malcione no livro, né? No livro Renúncia, em que a gente percebe ali, gente, como aquele espírito é evoluído, mesmo passando por todas as situações dolorosas, se fosse qualquer um de nós, já teria, sabe, jogado tudo para o alto, e ela continuava resiliente, amorosa, paciente com as pessoas, mostrando o quê? Que ela verdadeiramente já era um espírito que estava num estado mais avançado, mais preparado para aquilo ali. Provavelmente eu falharia naquela missão, né, bem árdua, mas é isso, assim, que a gente siga, que a gente possa pegar esse início de um novo ano e conseguir realmente nos transformar, né, esqueça o outro, vamos buscar focar na gente, porque outra coisa também relevante é, quando a gente foca na gente, na nossa mudança, tudo ao nosso redor fica diferente, não esqueçamos disso. Grande verdade. Vamos então a mais um breve intervalo, e já que a gente volta a serenar com os samaritanos. Pai, eu peço teu auxílio para não me perder na incompreensão. Sei, é preciso ouvir ou não. Beber este cálice doce em nome do Cristo, sem murmuração. Sei, é preciso abrir mão. Crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando o bem maior. Ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor. Ouvir o conselho fraterno com advertências do lado de lá. Sei, é preciso escutar. Deixar que o silêncio preencha aquilo que a boca não deve falar. Sei, é preciso acerenar. Crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando o bem maior. Ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor. Crer
Voltamos após esse breve intervalo. Belinha, a gente conseguiu trabalhar bem o tema, então a gente te pede nesse último bloco para você dar um cheque com relação ao tema e falar da sua casa espírita. Bom, gente, com relação ao tema, acho que a gente já falou bastante, desculpa se me estendi, gente, mas é que eu acho que é um tema super válido, super importante, eu me empolgo falando, sabe? Mas eu acho que se nada mais ficar, mas se a gente ficar com o único ensinamento de que é preciso sempre focar nessas mudanças nossas, porque é aquilo que a gente tem controle, então a gente já entendeu todo o recado, sabe? Deixar de criar falsas esperanças de que aquela pessoa vai mudar, ou então a minha vida vai mudar quando tal coisa acontecer, é uma ilusão. Então vamos focar assim, olha, minha vida é boa hoje, o que eu posso fazer hoje é isso aqui para ela ficar melhor. E isso é o que vale, tá? E aproveitando esse espaço, né, para fazer um pouquinho a divulgação das nossas casas espíritas, eu gostaria de aproveitar e falar um pouquinho, né, sobre o Caminho Verdade e Vida, para quem tiver interesse. A nossa casa funciona ali na Coama, e fica mais ou menos aonde? Quando você pega a Avenida da Coama, próximo ali a São Patrício, a Polícia Federal, mais ou menos, é como se ela ficasse no fundo da Polícia Federal. Dentre os trabalhos da casa, a gente tem quase todos os trabalhos que o Centro Espírita possui, e aí eu vou focar naqueles que estão abertos ao público, falando os dias e horários. As nossas palestras públicas, elas acontecem aos domingos, às 18 horas, das 18 às 19, e a palestra é seguida do passe. A gente também tem um estudo do Evangelho, que acontece às quintas-feiras, às 19 horas. Esse estudo acontece de forma presencial agora, né, depois desse retorno, e também de forma online, através do Instagram do Centro Espírita, que é cvv.sãoluís, né, @cvv.sãoluís, e a gente também tem vários estudos na casa, como o estudo do ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as turmas nós temos o estudo da mediunidade, temos o estudo das obras básicas, e todos os estudos são abertos ao público, né, e a gente tem estudos em diversos dias. Aí, para mais informações, vocês também podem procurar a casa através das redes sociais e obterem maiores informações. Tá certo. Minha amiga Bela, muito obrigada por estar aqui comigo fazendo esse primeiro programa de 2022. Lembrando que Bela sempre vai estar aqui, tanto no que é o Espiritismo, como o programa também O Que Diz o Espiritismo, que é um programete que ela faz toda quarta-feira, às 20 horas está no ar, e logo em seguida é lançado também no YouTube. Vale muito que a Bela trabalha rapidamente temas complexos, com um olhar picantes, com o olhar da doutrina espírita com relação à temática. Muito obrigada, minha querida amiga, e até o próximo programa. Foi um prazer, até a próxima, pessoal. E a você, querido ouvinte, muito obrigado por estar conosco. Mais um ano pela frente, que possamos estar juntos, estudando, com leveza e alegria. Até o próximo sábado, fique conosco, que a programação continua. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar.